Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade às apresentações orais dos resumos expandidos da nona semana de Biologia do campus Senador Elvídio Nunes de Barros. Lá, eu irei apresentar o trabalho intitulado Monitoramento de triatomíneos na mesorregião de Picos, que tem como autores eu, Suzane Maria da Rocha, Maria Isabel de Lima Souza, Marcelo de Macedo Souza, o Anderson Silva dos Santos, Maria Carolina de Abreu, Márcia Maria Mendes Marques e Ana Carolina Nandim Pacheco, orientadora deste trabalho. Introdução. A doença de Chagas, ela tem como agente etiológico o protozoário flagelado denominado Trypanosoma cruzi e é considerada uma doença negligenciada. Ela também é considerada uma das mais importantes causas de mortalidade nas Américas, de acordo com Howard e colaboradores de 2014. Tem como vetor biológico os triatomíneos, insetos hematófagos que pertencem à subfamília Triatomini. Dentre dos gêneros incluídos nesta subfamília, 3 gêneros se destacam como os principais. São eles o gênero Panstrogilos, Rhodnius e Triatoma, segundo Neves e colaboradores de 2009. A transmissão desta enfermidade pode ocorrer de diferentes formas, como, por exemplo, pela forma vetorial, através de triatomíneos, transfusional, transplante, congênita e oral, sendo a forma oral a mais frequente no Brasil atualmente, principalmente na região amazônica, de acordo com o Brasil 2015 e 2017. A nossa metodologia foi dividida em 3 tópicos: caracterização da área de estudo, métodos de amostragem, identificação morfológica e diagnóstico parasitológico. Caracterização de área de estudo. A área estudada foi a mesorregião de Picos, que contando com 9 cidades, sendo ela Acauã, Belém do Piauí, Bocaina, Francisco Santos, Itainópolis, Jacobina, Monsenhor Hipólito, Paulistana e Picos. Métodos de amostragem. Os insetos foram coletados ocasionalmente por moradores que residem nessas cidades e foram enviados para os membros do grupo de pesquisa em parasitologia, ecologia e doenças negligenciadas da Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros, para a identificação fenotípica e análise parasitológica, identificação morfológica e diagnóstico parasitológico. No momento do recebimento dos insetos, os integrantes da pesquisa coletaram algumas informações sobre como teria sido a coleta desses insetos, como, por exemplo, a cidade onde foram coletados, a data de coleta e o local onde foram encontrados, se foi intra ou peridomiciliar. Logo em seguida, esses insetos foram colocados em potes plásticos e foram levados para a identificação quanto ao estágio, se era ninfa ou adulto, ao sexo e também a identificação quanto à espécie, de acordo com as chaves taxonômicas propostas por Gilberg e colaboradores de 2014. Logo em seguida, após a identificação, os insetos que foram coletados vivos, eles foram submetidos à análise parasitológica direta, que consiste na técnica de compressão abdominal, em busca de fezes e urina do inseto vetor, para serem analisados. O material coletado desses insetos foram fixados em lâminas histológicas e foram levados para o microscópio para serem observados, em busca da presença de formas evolutivas do Trypanosoma cruzi. Resultados e discussão quanto à identificação morfológica. Foram coletados um total de 221 triatomíneos, sendo 154 ninfas e 67 espécimes adultos. A presença dessas ninfas indicavam que havia a presença de colônia nesses locais, assim como explica Siqueira 2016, pois estas ninfas elas não apresentam asas como os insetos adultos e por isso possuem maior dificuldade de locomoção para formarem novas colônias e assim facilitam a coleta das mesmas. Desta forma, pode-se explicar o porquê o número de ninfas foi superior ao número de insetos adultos. Quanto aos espécimes adultos, foram observados a presença de 5 espécies diferentes no território estudado, sendo elas a espécie Triatoma brasiliensis, a subespécie Triatoma brasiliense macromelasoma, a espécie Triatoma pseudomaculata, a espécie Triatoma sórdida, a espécie Panstrogilos lutzi
e a espécie Rhodnius nasutus. A espécie que teve o maior número de coleta foi a subespécie Triatoma brasiliense macromelasoma, que foi coletada em 2 cidades, sendo ela Acauã e Jacobina. Essa subespécie ela foi recentemente descrita no território do Vale do Guaribas, segundo Mendes Souza, 2020. Porém, a presença dessa subespécie no nosso trabalho pode ser explicada, de acordo com Vieira, 2017, pelo fato da cidade de Petrolina, cidade essa que apresenta uma alta taxa de ocorrência dessa subespécie, se localizar somente a 163 quilômetros de distância da cidade de Acauã, o que permitiu que houvesse a migração desse inseto vetor através de desequilíbrios ecológicos que ocorre através do crescimento urbano para as zonas rurais. O triatoma brasiliense ele apresenta uma ampla distribuição geográfica, pois está presente em 4 cidades, Acauã, Bocaina, Paulistana e Picos. E segundo Barreto e colaboradores de 2017, essa espécie ela é descrita pelo seu rápido poder de formar colônias e reincidir as moradias. E ela é considerada também uma das mais importantes transmissoras do Trypanosoma cruzi na região Nordeste, de acordo com Galvão 2014. A segunda espécie que apresentou o maior número de coletas foi a espécie Triatoma sórdido, porém, esta foi restrita somente à cidade de Acauã. E de acordo com estudos realizados por Gurgel Gonçalves, em 2010, essa espécie ela é descrita como uma espécie pouco presente em domicílio, o que a torna uma espécie com pouca taxa de infecção pelo Trypanosoma cruzi. A espécie Triatoma pseudomaculata também apresentou uma ampla distribuição geográfica e também foi encontrada em 4 cidades, sendo elas Acauã, Mocinho Hipólito, Paulistana e Picos. Essa espécie ela é encontrada geralmente em domicílios e peridomicílios, em galhos secos e telhas, de acordo com Galvão 2014. Também de acordo com Galvão 2014, essa espécie, após o controle do Triatoma infestinis, ela se destacou e passou a ser uma das espécies de maior importância epidemiológica no país. A espécie Panstrogium lutzi foi encontrada em Itainópolis e Francisco Santos. Essa espécie ela é bastante importante no estado do Piauí por apresentar evidências de colonização domiciliar, de acordo com Gurgel Gonçalves, 2017. E o Rhodnius nasutus foi encontrado em Picos, e ele apresenta comportamento silvestre, podendo ser encontrado em galinheiros e, eventualmente, em domicílios, de acordo com Gilberg e colaboradores de 2014. Quanto ao diagnóstico parasitológico, 32 espécimes foram encontradas vivos, porém, somente 20 foram submetidas ao exame parasitológico. Os demais estavam com o abdômen totalmente seco, sendo incapazes de liberar resíduos para análise. Desses 20 espécimes, 14 eram adultos, identificados como Triatoma sórdida e Triatoma brasiliense macromelasoma, e 6 eram ninfas. Todos testaram negativos para a presença do Trypanosoma cruzi. Os insetos foram encontrados em ambientes peridomiciliares, em contato com aves, uma de suas principais fontes de alimentos, segundo Gageta e colaboradores, 1994. E de acordo com Marim, 2011, as aves elas possuem resistência ao Trypanosoma cruzi, o que pode justificar o fato dos espécimes observados terem testado negativo para a presença de Trypanosoma cruzi. Considerações finais. A realização deste estudo permitiu concluir que a doença de Chagas é uma preocupação de saúde pública para os moradores da mesorregião de Picos. E destacou-se neste trabalho a espécie Triatoma brasiliense e a subespécie Triatoma brasiliense macromelasoma, por apresentarem ampla distribuição geográfica e maior número de coleta, respectivamente. E a cidade de Acauã também se destacou por apresentar o maior número de capturas de triatomíneos, tanto ninfas quanto adultos. E apesar de todos os insetos observados terem testado negativo para a presença do Trypanosoma cruzi, esse trabalho ele torna-se bastante relevante pelo fato dele poder ajudar na elaboração de novas técnicas de monitoramento vetorial, partindo do pressuposto que a melhor profilaxia para a transmissão dessa doença é o controle do inseto vetor. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Orientação sexual em escolas e universidades.
a didática do autoconhecimento e da inclusão. Esse trabalho tem como autores Sara de Moraes Alves, que sou eu, e o professor Jailson de Araújo Santos. Bem, levando em conta a importância da educação sexual e como ela nunca deixa de ser importante, vamos começar aqui com o Louro, que fala que para que possa haver uma estratégia de intervenção, é preciso reconhecer as formas de desigualdades sociais. Para ela, não basta que os professores sejam sensíveis ao assunto. Devem também ter um embasamento teórico para que seja possível a concretização desta ação. Ou seja, para que os professores consigam inserir esse conteúdo dentro das salas de aulas, eles têm que buscar e pesquisar sobre. Sabendo que a biologia se fundamenta nas características físicas e morfológicas dos seres vivos, é importante adicionar esse tema para ser debatido em sala de aula. Segundo Souza e Diniz, considerando que a disciplina de ciências biológicas aborda os temas doenças sexualmente transmissíveis, fisiologia e reprodução humana, conclui-se que é competência do professor de biologia abordar também os conteúdos relacionados a sexo e à diversidade sexual e de gênero. E, mais uma vez, eu enfatizo a importância dessa pesquisa e da compreensão desse assunto, para que o professor ele tenha a capacidade de transmitir isso aos alunos. O presente estudo apresentou uma revisão bibliográfica sobre a importância das didáticas inclusivas e a relevância e essencialidade da presença da educação nos âmbitos educacionais, além da indispensável capacitação teórica dos professores para que sejam mediadores de situações preconceituosas e homofóbicas dentro da sala de aula. Então, gente, o principal objetivo aqui é mostrar o quão importantes são essas didáticas, o quão importantes são esses assuntos serem tratados em sala de aula e que essa didática ela é a chave para uma sociedade mais tolerante e inclusiva. O trabalho é uma revisão de literatura relacionada ao tema orientação sexual em escolas e universidades. A metodologia consistiu na busca por artigos científicos e livros publicados nas bases de dados Cielo e Web of Science. Na busca dos artigos foram utilizados os descritores orientação sexual, gênero e sexualidade, didática do autoconhecimento e educação inclusiva, os quais foram utilizados isolados e ou em combinações. Os artigos incompletos foram excluídos da prospecção. Foram encontrados diversos artigos relacionados ao tema, e os mesmos foram analisados quanto à relevância do tema voltado para o ensino de biologia. As discussões acerca dos temas sexualidade e orientação sexual têm estado cada vez mais presentes em âmbitos sociais, políticos e educacionais. Dessa forma, conhecê-los e compreendê-los traz um livramento dos discursos heteronormativos, que nos é ensinado durante toda a vida. Os discursos heteronormativos são propagados por aquelas pessoas que enxergam a heterossexualidade como a norma numa sociedade. É competência também do docente demonstrar esses pensamentos arcaicos e preconceituosos, desmontar, perdão. Segundo Silva, existe um desafio para o professor ao inserir-se na comunidade escolar. Há uma necessidade de se pesquisar as temáticas emergentes. E, mais uma vez, enfatizamos a importância da pesquisa. Bem, Louro 2003 diz que, para que possamos pensar em qualquer estratégia de intervenção, é necessário, sem dúvida, reconhecer as formas de instituição das desigualdades sociais. A sensibilidade e a disposição para se lançar a tal tarefa são indispensáveis, mas as teorizações, as pesquisas e os ensaios provenientes dos estudos feministas e também do campo dos estudos dos negros, dos estudos culturais, dos estudos gays e lésbicos,
podem se tornar elementos muito importantes para afinar o olhar, estimular inquietações e provocar questões. Freitas expressou que os professores não são instruídos em sua formação para lidarem com discentes homossexuais. Além disso, a grande maioria reage de maneira preconceituosa e excludente, o que intensifica ainda mais a experiência ruim dos discentes nas instituições de ensino. Em uma pesquisa da Unesco em 2013, eles relatam que o bullying homofóbico, particularmente quando os alunos são intimidados e ridicularizados em público, está fortemente associado à evasão escolar. Em alguns casos, os alunos faltam às aulas ou fingem estar doentes para não irem à escola. Toda homofobia e o bullying homofóbico minam as oportunidades educacionais e de aprendizagem. Então, gente, esses professores despreparados vão para a sala de aula, eles acabam por destruir a vida de algumas pessoas por não estarem preparados, por não terem pesquisado esses conteúdos. A educação inclusiva tem importância fundamental, pois busca por princípio básico a minimização de todo e qualquer tipo de exclusão em arenas educacionais, e com isso elevar ao máximo o nível de participação coletiva e individual de seus integrantes. Baseados nesses ideais democráticos, as propostas inclusivas são revolucionárias, pois almejam incondicionalmente uma estrutura social menos hierarquizada e excludente, tendo como base o argumento de que todos têm o mesmo valor pelo simples fato de sermos humanos. As informações obtidas nesse estudo apontam para o grave problema relacionado com a formação de professores no que se refere ao ensino e discussão de gênero e sexualidade no âmbito da educação. Além disso, evidenciou-se a importância do docente de ciências biológicas como facilitador dessa discussão em sala de aula. Portanto, clamamos por didáticas inclusivas de gênero e sexualidade nas escolas e universidades, para que dessa forma possamos, enquanto professores de biologia, ajudar na compreensão e aceitação das diferentes orientações sexuais e, consequentemente, diminuir, se não extinguir, o bullying homofóbico dos âmbitos educacionais. Deixo aqui um poema do Braulio Bessa para a reflexão. O nome do poema é Identidade de Gênero. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim, soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade. De ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente, mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente. Eu reforço. Seja gente, urgente. Eu reforço. Seja gente, urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade, seja de verdade. Afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é você e só você que possui autoridade. Muito obrigada pela atenção. Aqui são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada pela atenção. Eu sou o aluno Rafael Ferreira dos Santos, o orientador é o professor Dr. Felipe Cavalcante Carneiro da Silva, e o título do trabalho é Vitamina C associada ao quimioterápico doxorubicina para avaliação do potencial citotóxico em culturas de células tumorais.
O estudo avaliou o potencial citotóxico e oxidativo do ácido ascórbico em culturas de células tumorais e de Saccharomyces cerevisiae. No estudo foram realizados os testes de viabilidade celular em MTT e viabilidade celular por azul de Trypan em 3 linhagens murinas tumorais e uma linhagem saudável. Isso para avaliação do potencial do ácido ascórbico e da doxorubicina isoladas e a associação. A vitamina C é um potente agente pró-oxidante em concentrações milimolares, como observado nas linhagens tanto das substâncias isoladas quanto da modulação do ácido ascórbico mais doxorubicina. Isso leva a acreditar que o ácido ascórbico pode ser introduzido nos protocolos de tratamento anticâncer para potencializar a ação dos antineoplásicos. O trabalho tem como objetivo avaliar os marcadores moleculares de citotoxicidade e genotoxicidade em diferentes culturas de células tumorais tratadas com doxorubicina em associação com altos níveis de vitamina C e identificar danos citotóxicos e genotóxicos do ácido ascórbico isolado e em associação com doxorubicina em culturas de células tumorais. Na metodologia, foi feito o cultivo das linhagens celulares. Essas linhagens celulares foram cultivadas em garrafas de cultura em meio RPMI, com exceção da linhagem celular não tumoral, que foi cultivada em meio DM-AM. As linhagens foram cultivadas em garrafas e mantidas na estufa. E, posteriormente, as células foram lavadas com PBS e, em seguida, foi adicionada tripsina. E foi feito o cultivo em vivo do sarcoma 180. As células foram mantidas na cavidade peritoneal de camundongos e, após alguns dias da inoculação, foi removido o líquido acítico e centrifugado para a obtenção do pellet celular. E, posteriormente, foram cultivadas uma quantidade de células em meio de cultura DMAM e foram mantidas na estufa para serem utilizadas nos ensaios biológicos. E foram feitos os ensaios de viabilidade celular por MTT e por azul de Trypan. No teste de viabilidade celular em MTT, para células de cultura primária de S180, foram semeadas em placas com ácido ascórbico nas concentrações crescentes e doxorubicina também nas concentrações crescentes. As 3 linhagens celulares foram semeadas em placas e mantidas na estufa. Em seguida, foram tratadas com o ácido ascórbico ou com a doxorubicina e incubadas para determinar o CC50, a concentração letal das substâncias teste. E o teste de viabilidade celular por azul de Trypan. A viabilidade foi avaliada com a aplicação do teste de exclusão por azul de Trypan. As linhagens foram semeadas em placas e após 24 horas, o meio de cultura foi trocado e as células foram tratadas em triplicata com ácido ascórbico. Depois de 72 horas de tratamento, as células tratadas e as sem tratamento foram utilizadas para a técnica, onde 10 microlitros de células foram retiradas das culturas e foi acrescentado 10 microlitros do azul de Trypan. E foi feito o teste do disco central em linhagem de Saccharomyces cerevisiae. As linhagens foram cultivadas, as células em suspensão foram semeadas em placas de Petri, contendo no centro um disco de papel filtro estéreo, onde foi acrescentado as concentrações do ácido ascórbico, da doxorubicina, tanto isoladas quanto a associação dos dois. E para comparação estatística entre os resultados dos grupos testes, foram utilizados dois grupos controles. Depois de 48 horas de incubação, foram mensurados os halos de inibição do crescimento. Foram utilizadas nesse teste 6 linhagens. Nessa tabela estão descritas essas 6 linhagens. E os resultados. No teste dos ensaios do MTT e do azul de Trypan, foi obtido para todas as linhagens a concentração letal, CC50, tanto para o ácido ascórbico quanto para a doxorubicina. Aqui nesses gráficos do lado, a gente pode ver esses resultados, na parte superior do ácido ascórbico e na parte inferior da doxorubicina. E isso vale para todas as outras linhagens também, tanto a linhagem com cultura primária, de S180,
para a linhagem não tumoral de fibroblastos e para a linhagem CT26WT. Aqui a gente tem os gráficos com os resultados de cada uma dessas 3 linhagens. E na avaliação dos danos por meio em linhagens Saccharomyces cerevisiae, na avaliação da atividade oxidativa, o tratamento isolado da vitamina C, da doxorubicina e a associação de ambas tiveram ação pró-oxidante em todas as linhagens que foram utilizadas. Então, se conclui que a utilização da vitamina C em altas concentrações associada à doxorubicina tem a capacidade de diminuir a viabilidade celular em diversas linhagens e, além disso, o ácido ascórbico foi correlacionado com uma maior atividade citotóxica em células neoplásicas ao invés de células saudáveis, tendo a sua atividade principalmente relacionada à sua capacidade de gerar radicais livres e estresse oxidativo. O ácido ascórbico tem grande potencial tumoral quando associado à quimioterapia, porém ainda são necessários mais estudos para se ter uma melhor elucidação do papel do ácido ascórbico na terapia do câncer. Olá, eu vou apresentar um trabalho para vocês com o tema Importância da utilização de aulas práticas de biologia para a formação de alunos bioalfabetizados. Eu me chamo Thalita Ribeiro Bonfim e esse trabalho teve como coautores Daniele de Souza Lima, Luiz Eduardo das Neves Silva e como orientadora a professora Patrícia da Cunha Gonzaga Silva. Atualmente, podemos observar uma constante busca pelo aperfeiçoamento dos processos educativos, fazendo com que o ensino tradicional seja alvo de críticas e exigências, no qual existe a necessidade de alcançar e formar uma geração com conhecimentos mais concretos em relação ao processo ensino-aprendizado. Essas exigências que vêm sido notadas ao decorrer desses tempos, elas vêm aumentando recorrente a necessidade sobre o processo de ensino-aprendizado, ou seja, sobre uma melhoria para a aplicação desse processo de ensino-aprendizado dentro da sala de aula. Conforme Araújo, os estudantes eles não são desafiados a explorar, desenvolver e avaliar suas próprias ideias, o que tem levado a uma educação ineficiente e desconectada com a realidade do educando. Infelizmente, ainda existem alunos que não conseguem aplicar em seu cotidiano os conteúdos vivenciados dentro de sala de aula. E, de acordo com Gonzaga, alfabetizar biologicamente compreende construir conhecimentos indispensáveis para conviver e sobreviver na sociedade atual. Ou seja, são esses conhecimentos que vão fazer com que o aluno lá fora ele seja capaz de resolver problemas, de ter uma resolução de problemas que ele pode assimilar com os conteúdos que ele viveu dentro da sala de aula. Diante das determinações da globalização que transformam nossas escolas e nossa forma de ver o mundo. Então, é aí que entra o conceito de bioalfabetização. E o que é essa bioalfabetização? A bioalfabetização, ela significa, então, o conhecimento adquirido ao decorrer do ensino, porém, esse aprendizado, ele não se aplica apenas em sala, mas poderá acompanhar o estudante durante o decorrer de suas vivências diárias, sendo um processo de continuação da criação do saber, fazendo como uma forma de enxergar e ser capaz de identificar e solucionar problemas do seu cotidiano. Essa pesquisa ela é caracterizada como qualitativa, bibliográfica, exploratória e documental, à luz de teóricos como teóricos de Gonzaga, Krasiuschik, Marandino, Salles, Ferreira, dentre outros. E a análise dos dados é baseada em Bardhan, sendo realizada uma análise de conteúdo. E essa pesquisa, no momento, ela se encontra em andamento. E para o levantamento dos
trabalhos, estão sendo utilizados aí as bases de dados periódico CAPES, Google Acadêmico e Cielo, sendo analisado artigos publicados em revistas, dissertações e tese, e estão escritos em português, inglês e espanhol. Com base nas produções analisadas, identificou-se diversas pesquisas que versam sobre a importância das aulas práticas em biologia, proporcionando a bioalfabetização dos estudantes de educação básica. Conforme os dados do INEP de 2018, o país contava com 181.939 escolas de educação básica. Dessas, 28.673, ou seja, 15,8%, ofertavam o ensino médio. A disponibilidade de recursos tecnológicos, recursos esses como sendo laboratório de informática, internet de banda larga, isso nas escolas de ensino médio, e é maior do que a observada para o ensino fundamental. Esses recursos são encontrados em mais de 60% das escolas em todas as dependências administrativas. E assim, o que a gente vê? A gente vê uma necessidade, pois esse processo de ensino, como ele é importante, que ele vai agir durante a vida toda do estudante, era de extrema importância que fosse aplicado não só no ensino médio, mas desde o ensino fundamental, como se fosse uma forma de preparar o aluno melhor, com mais tempo. Tendo em vista os aspectos observados, é necessário que seja analisada a importância da formação bioalfabetizadora do aluno através da utilização de aulas práticas, que são imprescindíveis para que esse aprendizado seja fundamental. Ou seja, quanto antes for aplicado esse ensino dessas aulas práticas, dessas aulas onde eles vão poder colocar em prática tudo que eles vê lá, seja aplicado o mais cedo possível, né? E desse modo percebe-se a necessidade de aulas práticas para a formação de um aluno crítico e reflexivo, cujas aulas instigam a curiosidade de estudar fenômenos científicos, fazendo com que esse aluno ele possa questionar e fazer reflexões, contribuindo para uma melhor compreensão do aprendizado. E obrigado a todos. Olá, eu sou Maíra de Souza Félix de Lima. Vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da ação inseticida do piriproxifeno contra larvas de campo de Sergipe, no município de Picos, Piauí, tendo como autores, além de mim, Antônia Ângela Bezerra, Ana Carolina Landim Pacheco e Márcia Maria Mendes Marques. As doenças transmitidas por mosquitos são responsáveis por elevados índices de morbidade e mortalidade no Brasil. O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor relacionado à transmissão de doenças virais como febre chikungunya, zika e dengue. O aumento dessas arboviroses em áreas urbanas está associado ao endesamento populacional, à urbanização desordenada, à intermitência da distribuição de água e ao controle de pessoas e mercadorias, que facilitam a dispersão do vetor e do vírus por todo o mundo. Nesse sentido, o controle do Aedes aegypti tem constituído um importante desafio, especialmente nos países em desenvolvimento. A principal estratégia de controle para o Aedes aegypti tem sido o uso intensivo de inseticidas, sendo realizado através da eliminação dos criadores potenciais, da aplicação de larvicidas em depósitos de água para o consumo e do uso de inseticidas para combater as formas adultas durante os períodos de transmissão. Entretanto, o uso frequente desses inseticidas pode levar ao desenvolvimento de resistência do mosquito a estes compostos, comprometendo o controle e favorecendo a transmissão de doenças. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar em condições laboratoriais
a resistência de populações de larvas e pulpas de campo de Aedes aegypti na cidade de Picos, Piauí, ao regulador de crescimento piriproxifeno em recipiente de plástico e vidro. Nosso estudo foi realizado na cidade de Picos, no Piauí, onde são coletadas semanalmente larvas de Aedes aegypti, que, após serem coletadas, essas larvas foram mantidas em condições de laboratório, onde eram identificadas, armazenadas e alimentadas, simulando as condições de campo até atingir o quarto estágio, sendo necessário para a realização dos bioensaios. O experimento foi realizado com o inseticida piriproxifeno na concentração de 2 ppm, de acordo com o fabricante. A solução foi preparada em um balde plástico com capacidade de 20 litros de água. O recipiente foi coberto com tampa e uma tela de proteção para evitar focos de mosquitos. A solução ficou em repouso por 24 horas, protegida da luz solar. Após esse período, procedeu-se com os bioensaios. Foi também realizado o bioensaio com recipiente de vidro, 1,5 litros. O controle foi feito com água em ambos os recipientes. Os ensaios foram realizados com 10 larvas de quarto estágio em triplicata nos tempos de 24, 48 e 72 horas. Após a preparação nos recipientes, balde de plástico e garrafa de vidro, uma amostra de 50 ml foi transferida para copos. Em seguida, foram transferidas 10 larvas para cada copo, com o auxílio de um pipeta e cobertas com malha para proteção. As pulpas foram transferidas para frascos transparentes com capacidade para 25 ml. Todos os tratamentos e controle foram colocados em gaiolas de contenção para evitar uma possível fuga de adultos para o ambiente. A mortalidade de larvas e pulpas nos tratamentos e controle foram registradas. Aqui temos resultados dos bioensaios para recipiente de plástico, onde foi possível observar a mortalidade de larvas e pulpas. Foi verificada a mortalidade de larvas de 3,33%, 0% e 0% nos tempos de 24, 48 e 72 horas, respectivamente. E para a mortalidade de pulpas, foi observado 3,33%, 20%, 23,3% nos tempos de 24 horas, 48 e 72 horas, respectivamente, demonstrando que para esse tipo de recipiente, o piriproxifeno causa maior mortalidade em pulpas. A tabela 2 mostra a mortalidade de larvas e pulpas em recipiente de vidro, onde não houve mortalidade de larvas em nenhum dos tempos observados. E para as pulpas, foi possível observar a mortalidade apenas em 48 e 72 horas após o preparo da solução. Da mesma forma como descrito anteriormente, a mortalidade para a larva foi mais baixa que a de pulpa, tanto no recipiente de plástico como de vidro. Os resultados indicam que na concentração diagnóstica de 2 ppm de piriproxifeno usado nos programas de controle de Aedes aegypti na cidade de Picos, as larvas e pulpas de campo se mostraram resistentes ao inseticida. Assim, para verificar se uma população é suscetível, mortalidade tem que ser acima de 98%. Se é suspeita de resistência, a mortalidade tem que estar entre 80% e 97%. Se é resistente, a mortalidade é abaixo de 80%.
Os dados da pesquisa demonstram que larvas e pupas são resistentes ao inseticida. No entanto, é importante ressaltar que as larvas são ainda mais resistentes ao inseticida, devido à sua baixa mortalidade em comparação às pupas. O uso de produtos com baixa toxicidade, alto efeito residual e elevada eficiência vem sendo priorizados em estudos de controle de formas imaturas de culicídios. Cepas resistentes a um determinado produto químico pode surgir como resultado de fatores genéticos, biológicos e operacionais. Os fatores genéticos e biológicos são as características das populações, como a frequência e o caráter dominante dos genes de resistência, o isolamento, a endogamia e o potencial reprodutor da população. Diante disso, as larvas de campo e pupas do Aedes aegypti foram resistentes ao piriproxifeno, sob a concentração de 2 ppm, até 72 horas de exposição. Esses são resultados preliminares evidenciando um prejuízo ao controle do Aedes aegypti em picos. Estudos posteriores, com o aumento do tempo de exposição e concentração do inseticida, são necessários para avaliar essa resistência. Essas são algumas das minhas referências. Olá, pessoal. O nosso trabalho é intitulado Aplicações etnofarmacológicas de Astrone fraxinifolium e Astrone graveolens, pertencentes à família Anacardiaceae, do Nordeste do Brasil. Como autores, Wellington Gustavo Moreira de Souza, Paulo Henrique da Silva, Ícaro Richa de Oliveira e Maria Carolina de Abreu. Como nós sabemos, o Brasil ele tem a maior diversidade biológica do mundo, com a flora que está estimada entre 50 mil e 60 mil espécies. Então, diversos vegetais são utilizados por algumas comunidades brasileiras, sobretudo do Nordeste, para alimento, para uso terapêutico e também na indústria. Então, as pessoas desenvolveram técnicas e também produtos extraídos da flora para prevenção e tratamento de diversos enfermos. Tendo isso em vista e também que diversas pessoas não têm acesso a uma rede de saúde básica adequada, a etnobotânica e a etnofarmacologia, elas se mostram ferramentas úteis nas descobertas científicas, na preservação da cultura e também no desenvolvimento de novos fitoterápicos. E dentre as famílias botânicas brasileiras, a Anacardiaceae, ela possui acentuada representatividade específica e também fitoterápica no Nordeste do país, como a gente pode observar nessa figura, onde é evidenciado um alto grau de endemismo para essa região. Além disso, a família Anacardiaceae ela tem diversas utilidades, como recurso madeireiro, alimentício, ornamental e também medicinal. E dentre as espécies vegetais que são listadas pelo Ministério da Saúde relacionadas à fitoterapia, encontra-se os membros do gênero Astrone, como mostra a figura A e B, Astrone fraxinifolium e Astrone graveolens, respectivamente. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo discorrer sobre as aplicações etnofarmacológicas de Astrone fraxinifolium e Astrone graveolens no Nordeste do Brasil. Para isso, foram realizadas consultas de manuscritos em bancos de dados, Cielo, Science Direct, PubMed e Google Acadêmico no recorte temporal de 2010 e 2019. Os artigos publicados em periódicos, livros, trabalhos de conclusão de curso e teses de doutorado. Os principais escritores utilizados foram Anacardiaceae, Gonçalado, Astrônio, Etnobotânica, Etnofarmacologia, Plantas medicinais, Propriedades farmacológicas, Propriedades terapêuticas e Uso popular. Então, foram procurados artigos na língua portuguesa, inglesa e também em espanhol, de forma isolada ou combinada. Então, Astrone fraxinifolium, ele é uma espécie conhecida no Nordeste por Gonçalo Alves e Gonçalado. Ela tem ampla distribuição tropical, mas se destaca no Cerrado brasileiro. Também, como a gente pode observar na figura do canto direito, tem acentuada representatividade no Nordeste e tem distribuição homogênea no território.
relação ao uso medicinal no Nordeste do Brasil, foi encontrado o registro dessa espécie para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A principal parte utilizada foi a casca. E as aplicações terapêuticas, de uma forma geral, foram para o tratamento de doenças que afetam o sistema respiratório e também o sistema imunológico. Com relação aos ensaios laboratoriais e às propriedades biológicas de Astronium fraxinifolium, as principais aplicações terapêuticas foram doenças que afetam o sistema digestivo, cicatrizante, anti-inflamatório e também antimicrobiano. Então, observou-se uma forte atividade na proteção gástrica, na cicatrização e também como antimicrobiano. A principal parte utilizada na produção dos extratos foi a casca e também as folhas. Grande parte dessas atividades biológicas são atribuídas aos compostos, aos metabólitos secundários presentes nos órgãos dessa planta, os quais podem apresentar propriedades tóxicas ou alergênicas, atuando em processos inflamatórios contra células cancerígenas, atividade antibacteriana, antiosterogênico e até mesmo antidiarreica. Já a Astronium graveolens, ele é conhecido popularmente por Gonçalo Alves, que distribui desde o México até a América do Sul. Nós podemos ver na figura direita que ela está bastante presente na região central do Brasil. Com relação aos usos medicinais no Nordeste, foi encontrado apenas um estudo para Paraíba, aplicação contra inflamação e diarreia. Os ensaios laboratoriais foi evidenciado um potencial antimicrobiano e anti-inflamatório. De acordo com Vanessa e colaboradores, a atividade inflamatória está relacionada com os constituintes químicos, como taninos, esteroides, flavonoides, entre outros. Semelhantemente, Rodrigues Burbano e colaboradores distinguiram 80 constituintes que podem estar associados a seus efeitos antibacterianos, conforme Hernandes e colaboradores. E, por fim, pode-se concluir que diferentes localidades, essas espécies, têm um uso tradicional bastante diverso e essas comunidades possuem um grande conhecimento dessas propriedades. Além disso, a Astronium fraxinifolium apresentou uma maior versatilidade de usos, citados em várias comunidades na região, e os potenciais terapêuticos dessa planta foram validados, confirmando, portanto, o seu uso folclórico, destacando a importância de novos e mais aprofundados estudos farmacológicos. Essas foram as nossas referências. E gostaria de agradecer à Semana da Biologia, ao pessoal que organizou. Então, o presente trabalho tem como título Diversidade e Uso de Plantas Medicinais dos gêneros esquinos e espôndios pertencentes à família Anacardiácea, no Piauí. Tem como autores Wellington Gustavo Moreira de Souza, Ícaro Richard Oliveira, Maria Carolina de Abreu. Então, o Brasil ele apresenta uma das maiores diversidades biológicas do mundo, detendo entre 10% e 20% de todas as espécies animais e vegetais do planeta. Além disso, o país ele apresenta uma rica heterogeneidade cultural e também no uso de plantas como fitoterápicos. E essas características são muito importantes para o desenvolvimento da fitoterapia. A fitoterapia proporciona uma proximidade do humano com a natureza e também ajuda a normalizar funções fisiológicas e restaurar a imunidade enfraquecida, além também de ser de baixo custo. As plantas, de uma forma geral, elas são capazes de sintetizar uma infinidade de metabólitos secundários. Esses compostos eles são utilizados para a proteção e também para o combate de alguns patógenos, como vírus e bactérias. E dentre as espécies vegetais que têm essa característica e que são frequentemente utilizadas na medicina tradicional brasileira, estão aquelas pertencentes à família Anacardiácea. Essa família tem ampla distribuição geográfica por todo o mundo, e no Brasil ela está homogeneamente distribuída, com destaque principalmente para o Nordeste. Então, ela pode ser, as espécies da família Anacardiácea podem ser utilizadas para a confecção de móvel, para alimentação e também para o desenvolvimento de medicamentos, tendo em vista que elas são ricas em propriedades farmacológicas como antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes.
As espécies do gênero Spondius estão entre as mais estudadas dentro da família Anacardiaceae, sendo este gênero representado no Brasil por 9 espécies, enquanto o gênero Esquinus é representado por 10 espécies, com distribuição em todas as regiões brasileiras. Ambos gêneros eles são utilizados na medicina folclórica em todo o Brasil. Tendo isso em vista, o presente trabalho tem como objetivo analisar a diversidade e os usos medicinais de representantes dos gêneros Esquinus e Spondius no Piauí, por meio de uma revisão bibliográfica. Então, tendo em vista que esse estudo é um trabalho bibliográfico, foram realizadas consultas de manuscritos em bancos de dados, Cielo, periódicos CAPES, Science Direct e Google Acadêmico, publicados entre 2010 e 2020. Foram analisadas pesquisas de etnobotânica realizadas em território piauiense e também aqueles que comprovassem as atividades fitoterápicas. Os escritores utilizados foram Anacardiaceae, Aroeira, Spondias, Etnobotânica, Umbu, Seriguela, Cajá, Esquinos, Etnofarmacologia, Plantas Medicinais, Propriedades Farmacológicas, Piauí, Propriedades Terapêuticas e Uso Popular. Com relação aos usos medicinais da espécie do gênero Esquinus no Piauí, foi encontrada apenas uma única espécie, a Esquinus trembifolia, para os municípios de São Ramon Nonato e Coronel José Dias, para o tratamento de tosse também como antibiótico. Por outro lado, o gênero Spondius foram encontradas 3 espécies, sendo que cada espécie foi encontrada, registrada para 5 municípios. As espécies Spondius purpúrea e Spondius tuberosa foram as espécies que apresentaram maior características de uso e mais citadas. Com relação ao gênero Esquinus, representado unicamente por Esquinus trembifolia, essa espécie é conhecida vernacularmente por aroeira ou aroeira pimenteira. Ensaios laboratoriais confirmaram o potencial dela como antimicrobiano, combatendo bactérias e também fungos. E essas propriedades são atribuídas aos compostos fenólicos presentes nos seus órgãos. Com relação ao gênero Spondius, como eu falei anteriormente, no Piauí, foram citadas apenas 3 espécies desse gênero em estudos etnobotânicos. Spondius tuberosa e Spondius purpúrea foram as mais versáteis com relação às categorias de uso e também ao número de registros. Além disso, esse gênero ele teve o uso tradicional citado também para outras regiões do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Spondia mombin teve comprovação com o uso antibacteriano, além também de efeito inibitório enzimático. Por outro lado, não foram encontrados dados acerca dos efeitos dessa planta em atividades bioquímicas associadas à anemia, infecções sexualmente transmissíveis ou neoplasias, como descritos em alguns estudos etnobotânicos. Spondius purpúrea, conhecida por Seriguela, tem como principais constituintes químicos antocianinas, antraquinonas, fenóis, flavonoides e taninos. Há registro como atividade antimicrobiana e também como protetor de lesões gástricas, agindo também como cicatrizante. Por outro lado, não foram encontrados dados que relate o combate à influenza, como reportado na tabela 1. A Spondius tuberosa, ela foi citada folcloricamente como abortivo e também no tratamento do reumatismo, mas não foram encontrados ensaios que comprovem essas atividades. Com relação aos efeitos comprovados, destacam-se antioxidante, também o efeito anti-inflamatório das folhas, hepatoprotetora das cascas e antimicrobiana dos frutos e cascas. Dessa forma, pode-se concluir que o gênero Spondia ele apresenta uma diversidade de espécies muito maior quando comparada com a dos esquinos em estudos medicinais tradicionais no Piauí. Então, aí foi evidenciado que as espécies Spondius purpúrea e Spondius tuberosa mostraram-se as mais versáteis quanto às suas indicações terapêuticas, e é notório que as comunidades piauienses relevam ainda importantes informações acerca das práticas terapêuticas oriundas dos recursos vegetais. Aqui estão nossas referências.
gostaria de agradecer a organização desse evento. Representação etnoherpetológica em uma comunidade rural, Manoel Piauí, Brasil. Autores: Wenis Moreira Saraiva, Marcela Bernardes Portela, Clesnaldo Borges Leal. O processo de relação entre seres humanos e animais é antiga, trazendo com isso importância para as sociedades humanas no que diz respeito às relações de dependência e o tipo de contato com os recursos faunísticos. Atela-se também com isso os saberes, crenças e práticas culturais de determinado lugar. Conhecer a maneira como as diferentes sociedades humanas interagem com o meio ambiente é importante, pois possibilita refletir a relação humana com o ambiente em determinado tempo e lugar, melhorando assim a visão sobre a conservação da diversidade biológica. Essa busca por conhecer e entender as diversas culturas humanas é uma etnociência, e a etnoherpetologia é uma particularidade que estuda répteis e anfíbios com abordagem dos grupos étnicos e tradicionais. E esses estudos são importantes, pois atitudes de desprezo com esses animais, incluindo anfíbios e répteis, refletem falta de consciência, gerando assim mitos e crenças populares. Nessa perspectiva, objetivou-se com esse trabalho verificar a percepção etnoherpetológica de uma comunidade rural do município de Manoel Piauí, como abordagem a respeito da conservação e forma de uso dos recursos naturais. Metodologia. O estudo foi realizado na comunidade rural Horto, município de Manoel Piauí. Desenvolveu-se um estudo etnoherpetológico com levantamento de dados, realizado durante o mês de junho de 2016. Para a aquisição dos dados, participaram 30 pessoas da comunidade de faixa etária variada. A obtenção dos dados aconteceu por intermédio de visitas à comunidade, realizou entrevista com formulários semi-estruturados, compostos de perguntas objetivas e subjetivas relacionados ao tema da pesquisa. Após as visitas, todos os dados obtidos foram analisados e interpretados por meio de gráficos e discussões, gerando, assim, resultados pertinentes ao local de estudo. Resultados de discussão. Inicialmente, a fim de tomar por base o desenrolar da pesquisa, perguntou aos seus entrevistados o que era réptil e o que era anfíbio, revelando, com maioria, que não sabem a definição dos termos. Embora não tenham uma definição formada e precisa sobre o que é réptil, os entrevistados demonstram saber quais os representantes dessa classe de animal. Quando perguntados sobre qual tipo de répteis costumam encontrar, responderam 60% cobras, 40% lagartos, sendo que nenhum outro tipo de répteis foi citado, como, por exemplo, tartarugas e jacaré. Quanto ao tipo de anfíbio que costumam encontrar, responderam 90% sapo, 7% rã e 3% perereca. Na pergunta feita para saber o que fariam ao encontrar com uma cobra, a maioria mataria a cobra por medo. Isso, nesse caso, temendo a própria segurança. Indagou-se ainda aos entrevistados o que eles fariam quando encontram com um sapo, e a maioria afirmou usar sal para afastar os que encontram. Os sujeitos da pesquisa foram provocados quanto a curiosidades e fatos que consideram interessante aos répteis e anfíbios. As respostas trazem determinada incerteza no que diz respeito a comprovações científicas, como, por exemplo, a ideia errônea do guiso da cascavel ter relação com o número de anéis e a idade do animal, o que não faz sentido, pois a quantidade de anéis do guiso são escamas modificadas e fazem parte de antigas equidizes, antigas mudas. Considerações finais. Buscou-se, por meio de uma abordagem etnoherpetológica, conhecer e entender a realidade local da comunidade Horto no município de Manoel Piauí. Considerou-se haver, por parte dos moradores da localidade, atitudes relevantes em relação aos répteis e anfíbios, embora não estejam acentuados em fatos e crendices populares perpetuadas ao longo de suas gerações.
É notável o reconhecimento no sentido de que as intervenções provocadas na natureza vêm acarretando aos poucos na diminuição da herpetofauna local. Cabe ainda destacar a carência de pesquisas na região sul-piauiense para melhor compreensão, aprimoramento e levantamento de dados etnoherpetológicos. As referências utilizadas. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Claudiane dos Santos Souza, sou acadêmica do curso de licenciatura em Educação do Campo e Ciências da Natureza. E tenho como orientadora a professora doutora Nilda Maciel Neiva. O tema do meu trabalho é nas narrativas de alunos do ensino superior, desafios e tensões da comunidade LGBTQ+. Introdução. O conceito de sexualidade é bastante amplo e está centrado na vida do ser humano. A sexualidade abrange o sexo, as identidades, os papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Ela se expressa nos pensamentos, nas fantasias, nos desejos, nas opiniões e nas atitudes, em valores, comportamentos e também em práticas, assim como nos relacionamentos, embora nem sempre todas essas dimensões que se incluem na sexualidade sejam experimentadas. Objetivo geral. Analisar em narrativas as tensões e desafios de alunos da comunidade LGBTQ+, no ensino superior. Objetivos específicos. Identificar as tensões e desafios enfrentados por alunos da comunidade LGBTQ+, no ensino superior. Relacionar as tensões e desafios enfrentados por alunos da comunidade LGBTQ+, no ensino superior à cultura hegemônica. A metodologia, o tipo de pesquisa, com narrativa de abordagem qualitativa, a área de estudo, a Universidade Federal. O sujeito das pesquisas foram alunos que pertencem ao grupo LGBTQ+, os dados, as coletas de dados. Os dados da pesquisa foram coletados junto aos alunos, através de ficha de identificação dos sujeitos, e foi brevemente elaborada e através da narrativa escrita que foram depois da nossa solicitação. Análise de dados. Análise interpretativa em tempos de leitura, onde iniciamos com uma leitura para identificar os sujeitos e fatos. Seguimos com uma leitura cruzada de dados, onde foi feita a identificação de categorias de análise e, por fim, uma leitura que nos possibilitou interpretar os dados em categorias. A análise interpretativa ajuda a compreender os dados segundo as intenções e ideias e a fazer inferências sobre as leituras. A gente traz a categorias e subcategorias de análise. Tensões, conhecimentos de si, aceitações de si. Abalos, homofobia e mercado de trabalho. Resultados e discussões, identificação. Participante da pesquisa quanto ao sexo, gênero, idade, orientação sexual e curso em andamento. Sobre a identificação da pesquisa, obtivemos o seguinte resultado. Em relação ao quadro, nós tivemos 10 alunos participantes, dentre eles, 3 são do sexo feminino e 7 do sexo masculino. 3 são bissexuais e 7 homossexuais. A faixa etária é de 19 a 25 anos. E esses sujeitos são de cursos diferentes, como os cursos de administração, ciências biológicas, enfermagem, história, educação do campo, letras e pedagogia. Esses sujeitos concordaram a participar da pesquisa com o termo de consentimento da pesquisa e quiseram participar por livre e espontânea vontade. Resultados e discussão. Com a identificação dos participantes, constamos que 90% dos participantes declaram-se ser homossexuais, sendo destes 90% nascidos com
genitálias masculina e 10% com genitália feminina, biologicamente homens e mulheres. Quanto ao gênero dos participantes, 80% declaram ser gênero masculino e 20% gênero feminino. Quanto ao espaço que ocupa no ensino superior, foram sete os cursos identificados. Extratos das narrativas quanto à identificação da orientação sexual do participante da pesquisa. Helena, ela nos diz: sabia que gostava de meninas desde criança. Não lembro ao certo com quantos anos já havia ficado com homens, mas não achava a mesma coisa. Até que, com 13 anos, fiquei com uma menina pela primeira vez e foi tudo perfeito. Houve um encaixe perfeito, me assumi para minha mãe e irmãos assim que comecei meu primeiro namoro com 19 anos. Eu sou a irmã mais nova, tendo 2 irmãos mais velhos. O meu irmão de 26 anos aceitou de bom tamanho. Já meu irmão mais velho não gostou muito. O mesmo é muito ciumento, mas também não disse nada. Resultados e discussões. Para os participantes da pesquisa, percebe-se diferentes dados dos demais colegas foi a forma de reconhecimento de sua orientação sexual. A percepção pelo gosto de brincadeiras, conversas, atitudes demarcadas socialmente como masculinas ou femininas, em meio à rotina diária, fez aflorar o desejo pelo conhecimento de si, em meio aos conflitos pessoais, referente aos gostos e comparações com o outro. Processo que para todos ocorrem durante a fase da infância ou adolescência, assim percebe-se diferente dos demais, demarca o início do processo de conhecimento de si, a partir do reconhecimento de sua orientação sexual. Extratos das narrativas quanto à relação, orientação sexuais e tensão no contexto familiar, segundo os participantes da pesquisa. O quadro nos traz. Avril Tijolo nos diz: então eles tinham uma visão com relação a mim e filho que ia se casar, gerar vários descendentes e dar continuação à nossa família. Meus pais são analfabetos e viveram a vida praticamente toda no campo. Então, nem é preciso eu dizer que eles não entendiam praticamente nada sobre homossexualidade. O fato de eu confessar, sentir atração por pessoas do mesmo sexo, que eu, naquele momento, era como se para eles eu não fosse mais poder gerar descendentes. E isso era totalmente oposto às idealizações deles para comigo. Os extratos das narrativas nos levam a compreender que a rejeição familiar é algo temido pelos participantes da pesquisa. Fato esse associado ao respeito pelos pais e aos valores que socialmente foram constituídos em grupo. No extratos das narrativas quanto à aceitação de si no espaço universitário, Iris nos diz: certos tempos, não muito distantes, perceberam a necessidade de tirar esse medo que me incomodava, impedindo de ser feliz do jeitinho que sou. Então resolvi ingressar na UFP, no curso que amo, para aprender a ter responsabilidade, atitudes não de uma garota medrosa com medo de ser feliz, e sim de uma mulher forte que hoje olha para trás e sente orgulho de quem está se tornando, mesmo com alguns obstáculos a serem enfrentados ainda. Os extratos apresentados, a universidade como espaço desejado por sua flexibilidade e aceitação ao que é plural e diverso, local de convívio de uma diversidade de sujeitos com orientação sexual diversa, etnias, gêneros e etc. Fator esse que gera respeito por parte dos seus integrantes, a qualquer forma de ser e estar no mundo. Assim, a orientação sexual nesse espaço não define o quão inteligente, dedicado, bom caráter são os sujeitos,
mas os tornam singulares. Nas narrativas abalos causados por participantes da pesquisa, Emílio nos diz: minha mãe sempre foi segura e protetora comigo, mas depois que contei a verdade sobre mim, ela se tornou mais protetora ainda, devido à realidade do país onde vivemos, os casos, homofobia e tudo mais. Homofobia é uma prática violenta que nas narrativas aparece associada ao preconceito e medo, que abalam tanto o participante da pesquisa como seus familiares. Considerações finais. A tratativa do tema que nos propomos a trabalhar nos levou a compreender que, embora tenha ocorrido nos últimos anos uma expansão das discussões e reflexões sobre a homofobia, preconceito e violência contra LGBTQ+, ainda prevalecem em nossa sociedade padrões de comportamento e de ser, que são socialmente aceitos em detrimento de muitos outros. Muitas são as tensões relacionadas à orientação sexual que não seja heterossexual, e essas estão relacionadas à descoberta da orientação sexual na infância e adolescência, ocasionando aos poucos o conhecimento de si, bem como a aceitação de si, como a construção de uma identidade. A aceitação de si passa por processos amplos e complexos que envolvem as relações familiares e sociais e por abalos geradores de ansiedades e medo, que perseguem os sujeitos por longa data e muitas vezes ocasiona distúrbio de ansiedade e depressão. Relatos referentes ao espaço de formação indica-se a universidade, espaço de livre circulação e expressão de quem se é, local, espaço de desabafo, de se sentir incluído e seguro para viver a sexualidade. Dessa forma, não encontramos nos relatos tensões ou abalos relacionados às experiências nesse espaço formativo, mas perspectivas de melhoria de vida e aceitação social em meio a um grupo plural e diverso. E obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Tatiane, sou aluna do curso de Ciências Biológicas do campus Senador Elvídio Nunes de Barros e irei apresentar o trabalho com o tema o uso de mapas conceituais no ensino-aprendizagem de biologia, uma revisão de literatura, tendo como coautor o professor mestre Jailson de Araújo Santos. O uso de metodologias ativas é uma prática didática muito importante, né, que ajuda tanto os alunos como os professores no ensino-aprendizagem de biologia. E são várias as metodologias ativas. No meu trabalho, darei a ênfase ao uso dos mapas conceituais, que é uma prática muito flexível, que é usada em diversas áreas por sua flexibilidade. E também temos vários tipos de mapas conceituais, que alguns são mais conhecidos pela facilidade e também pelo método usado. Os mais conhecidos são o mapa conceitual do tipo aranha, temos também o tipo fluxograma e o hierárquico, que são os mais conhecidos e os mais utilizados, mas tem vários outros. Aqui temos essa imagem que nos mostra como o uso das metodologias ativas é importante para tornar o aluno como protagonista, né, do seu próprio conhecimento
e o professor ele fica como um mediador e facilitador, né, desse conhecimento. Ele auxilia o aluno a conseguir obter esse conhecimento, a fixar esse conhecimento, não só aquela decoreba, porque tem que decorar para a prova e tudo mais, para avaliação. Ele e dá autonomia também ao aluno no trabalho em equipe. E tem também, os alunos também podem problematizar, né, a realidade deles entre si, porque também tem que levar em conta a diferença de realidade, né, de cada aluno, porque a gente sabe, né, que numa sala de aula são alunos de várias realidades. Temos aqui a citação, né, de Brancalhão, que ele fala o seguinte, que é unânime, né, que entre os educadores a consciência de que eu ensino eles exclusivamente informativo, né, aquela aula, só o professor expondo, explicando, só aquele conteúdo, se limitando somente àquilo que está nos livros, que esse tipo de ensino, né, ele está fadado ao fracasso, que não desperta o interesse dos alunos, os alunos ficam dispersos, e que com com o uso dessas metodologias ativas, os alunos se tornam mais interessados, né, tem mais interação entre si. Como eu havia dito, os alunos se tornam mais ativos, mais autônomos, né, na busca desse conhecimento. Mais uma imagenzinha para fixar melhor a importância do uso das metodologias ativas e do mapa conceitual em si. Sempre o aluno como centro, né, do ensino e da aprendizagem, o professor como um mediador. Temos também a inovação, né, dos métodos de ensino, trabalho em equipe, que se torna mais fácil, né, pela troca de conhecimento dos alunos entre si. Nossos objetivos que buscamos com isso, né, com essa revisão de literatura, sobre o uso dos mapas conceituais, é uma estratégia didática, né, para facilitar a compreensão e assimilação dos conteúdos de biologia, né, que a gente sabe que são termos que muitas vezes, por mais que sejam repetidas várias vezes, são termos que muitos alunos não compreendem, né, porque termos científicos fica difícil do aluno levar para a sua realidade, para a realidade do seu dia a dia. E o objetivo do uso das metodologias ativas e os mapas conceituais é o que essa imagem mostra, né? Os alunos problematizando, dialogando com o professor, tirando suas dúvidas, perguntando, né, pesquisando a respeito buscando o seu próprio conhecimento. A nossa metodologia foi a revisão de literatura, né, que consistiu na busca de vários artigos, livros publicados com base nos dados do Cielo e do Web Office Sciences, e na busca também de artigos utilizados por escritores, utilizados no ensino de biologia e metodologias ativas, mapas conceituais. E eu achava que era um termo novo, mas na verdade não. Encontramos vários artigos. Tem diversos artigos nessa área, só falando sobre metodologias ativas, sobre mapas conceituais, mostrando o quanto é importante o uso dessas metodologias ativas para a inovação do ensino e como eles facilitam e ajudam
tanto os alunos como os professores. Discussões, resultados de discussão, que os desafios que os professores enfrentam no processo de ensino-aprendizagem em todos os segmentos da escolaridade, não só na área da biologia, mas, voltando para a biologia, né, são alguns dos conceitos científicos que são de difícil assimilação pelos alunos, e tais conceitos, como eu já havia dito, mesmo sendo frequentemente utilizados, não são bem estruturados, né, e também são de difícil externação, né, como eu posso dizer, é de difícil assimilação dos alunos, assim, para levar para a sua realidade, porque são alunos de diversas realidades. E muitas vezes até ocorre, né, eles verbalizam corretamente o conceito, mas acabam não encontrando, né, como eu havia falado, uma boa argumentação, né, para explicar por parecerem longe da sua realidade. E com isso, eles não conseguem fazer uma inter-relação entre esses conceitos e sua realidade. Causando até um desinteresse, né, por parte dos alunos e uma provável evasão escolar. E com o uso dessas metodologias, né, a gente torna a aula mais interessante, os alunos se interrelacionam mais entre si com o professor, tendo o professor sempre como um mediador e não como aquele protagonista que a gente conhece, né, das aulas tradicionais, que é o professor como detentor do conhecimento e você está lá só para absorver o que o professor te diz. O professor é totalmente detector do conhecimento. E nessa metodologia ativa, a gente vê que não. Que o professor pode ser um mediador e o aluno um protagonista do seu conhecimento, em busca do seu próprio conhecimento. Aqui, ó, como eu havia falado, que com o uso dessas metodologias ativas e dos mapas voltando sempre para os mapas conceituais, eles colocam os alunos como agentes do seu próprio aprendizado e além de contribuir, né, para a formação de um cidadão consciente e proativo, que ele sabe que tem a capacidade de intervir na sociedade. As metodologias ativas, elas baseiam-se na forma de desenvolver o processo de aprender utilizando experiências reais, simuladas, né, visando as condições de solucionar com sucesso, né, os desafios advindos das atividades essenciais da prática social e em diferentes contextos. Mais um esqueminha mostrando, né, que na educação tradicional, na metodologia tradicional, né, o professor ele dirige e lidera, e os alunos, né, faz anotações e segue as aulas. E com o uso das metodologias ativas, o professor ele facilita, envolve o aluno nas aulas, avalia, mas de forma diferente, avalia, e o aluno ele investiga, lidera, apresenta e decide. O aluno, mais uma vez, colocando o aluno como protagonista aí do conhecimento. E o uso de mapas conceituais para o ensino e aprendizagem vem como uma ferramenta estratégica que facilita a aprendizagem
significativa dos alunos. Como já havia falado, né, ele é uma forma de organizar o seu conhecimento, né, com um conceito, uma frase que a gente, o aluno, ele vai organizando e mostra a forma que ele aprendeu aquele determinado conteúdo e a forma que ele entendeu que ele coloca esse conhecimento, né? Que ele expõe esse conhecimento. Que apresentando a sua fundamentação teórica, e são dados exemplos particularmente na área da ciência, mas que eles são utilizados em todas as áreas. Como já falei, é uma ferramenta bem flexível. Esses mapas conceituais, eles foram desenvolvidos por Joseph Novak, são uma ferramenta, como eu havia falado, né, para organizar e representar conhecimentos, e foram criados mais ou menos na década de 70. Como podemos ver no ano de 1977. São utilizados como uma linguagem para descrição e comunicação de conceitos e seus relacionamentos. E foram originalmente desenvolvidos para o suporte para a aprendizagem significativa, segundo Ausubel, 1968. Conclusões: que após a análise desses artigos, podemos ver que os mapas conceituais, eles representam uma estratégia didática que permite que os alunos estudem conteúdos complexos de forma mais didática e visualmente organizados. Como eu havia falado, né, é uma forma de organizar os conhecimentos para a gente, de forma hierárquica ou no modelo teia de aranha, conforme o aluno preferir. Além disso, né, o uso dessa metodologia ativa permite que os alunos possam se tornar protagonistas dos seus aprendizados e consolidar o conhecimento adquirido dos termos e definições de assuntos das diversas áreas da biologia. O uso dessa metodologia ativa, né, dos mapas conceituais, possibilita também que os profissionais da educação conheçam e percebam a importância dessa ferramenta para o ensino, especificamente de biologia. Como eu falei, é uma ferramenta muito flexível e que na área da biologia é muito importante sua utilização, né, porque facilita tanto o aprendizado dos alunos como a forma em que os professores vão auxiliar esses alunos a obter esse conhecimento. Mais uma imagem para a gente fixar melhor essa ideia. Aqui mostra, né, a troca de ideia entre aluno e professor, entre alunos, não tendo só o professor como o único detector do conhecimento, né? Essas são as nossas referências. E obrigada pela atenção. Bem, pessoal, com isso, nós concluímos esta tarde as apresentações orais dos resumos expandidos da 9ª semana de Biologia e os convido para assistirem à palestra às 19h30 sobre competências socioemocionais em tempos de pandemia, ministrado pelo professor Renato Mendes dos Santos. E lembrando que às 21h30 nós teremos o encerramento da Semana de Biologia. Então, conto com vocês e até mais tarde.